Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Foco no Imobiliário Podcast. Esse é o podcast do mercado imobiliário. Hoje nós temos aqui um tema super relevante, super atual. Nós vamos falar dos reflexos da reforma tributária nas locações imobiliárias. Nós temos recebido muitas demandas dos nossos ouvintes sobre esse tema, que tem sido amplamente divulgado nas redes sociais e nas mídias. Afinal, vale a pena continuar alugando imóveis na pessoa física ou é mais vantajoso na pessoa jurídica? E para conversar conosco, nós temos aqui hoje a presença de um especialista no tema, o Dr. Igor Jorge. O Dr. Igor é advogado especialista em direito tributário, planejamento patrimonial sucessório e holdings familiares. Seja muito bem-vindo, Dr. Igor, ao Foco no Imobiliário Podcast. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Mônica. Eu agradeço o convite. Bom poder contribuir um pouquinho, né? Conforme diz o Jefferson, né? Os pais da reforma tributária. Quem não está confuso não está entendendo, né? Exatamente. Por quê? Porque esse tema tem sido amplamente divulgado nas redes sociais e as pessoas elas ficam confusas, doutor Igor. Recebo muitas perguntas no meu direct do Instagram. Afinal, IBS, CBS, como é que vai funcionar isso daí? Então, de forma bem didática, já que aproveitando, né, gente, o doutor Igor, ele é advogado, mas ele é palestrante e professor. Então, assim, a didática está aqui, né, com ele. De forma bem didática, você pode falar um pouquinho para a gente da tributação nas locações imobiliárias a partir de agora com a reforma tributária? Dá um panorama geral para a gente sobre esse assunto. Essa reforma ela foi liderada e feita por economistas. Certo. Então, isso foi muito interessante porque traz uma outra visão. Daí porque a maior parte dos advogados e os contadores não conseguem entender os porquês da lei. Né? E Jefferson até falava isso ontem na aula sobre o regulamento da CBS e do IBS. Nós temos dificuldade de entender, sob o ponto de vista jurídico, que a locação é a forma de você consumir o imóvel, né? Sim. Então, a cabeça do advogado aluga um triplex na nossa cabeça. Exatamente. Né? Mas, assim como você usa, né, e consome um automóvel, o bem também, né, o bem imóvel, ele também é consumido e a locação é uma forma de consumo. Então, esse é o primeiro ponto que inova. E por que é importante entender essa concepção econômica de consumir um imóvel? É porque isso é que vai justificar os porquês da lei. Né? Em direito, quando a gente vai ver alguma lei, para a gente conseguir entender por que um texto de lei foi escrito, a gente vai na disposição de motivos da lei. Lá tem a tal da mens legis, né? A vontade do legislador. Exatamente. E que muitas vezes tem um porquê, às vezes mais focado no direito. Mas especificamente nessa reforma tributária, os porquês têm fundamentos muito mais de teoria econômica, que é, por exemplo, que eu falei, né, da questão do consumo do bem imóvel. O que vai mudar? Bem, se o bem imóvel agora ele pode ser consumido, quais são os reflexos práticos para pessoas físicas e pessoas jurídicas? Tá? Bem, antes você, em locação, você só pagava o imposto de renda. Exatamente. Né? Então, a pessoa física pagava imposto de renda, acabou. Ela entrava naquela renda tributável, fazia simulação, às vezes tinha ali alguma coisa que poderia ser deduzida da sua renda, por exemplo, previdência privada, gasto com médico, com escola, educação, essa coisa toda. E na pessoa jurídica você tinha imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos que tributam a renda, PIS e COFINS vinha dentro da parte do faturamento ali da pessoa jurídica. Agora, nós teremos uma tributação que considera também o consumo para a pessoa física. Então, a pessoa física, de qualquer forma, ela será alvo, já é, né, de imposto de renda, mas também será alvo da CBS e do IBS, que é um tributo, né, chamado de IVA dual. Ele tem esse split, que ele vai substituir ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Né? Então, 5 tributos substituídos por um único tributo, que são 2, aí no caso, a IBS, que é um imposto, e a CBS, que é uma contribuição,
né? Por que tem duas? Né? Por causa do sistema de repartição de receitas condicionais. Tem ali, você tem ali receita que era da União, que era do Estado, que era do município. Então, você precisa fazer as devoluções dessas receitas. E aí, a pessoa física, portanto, além de suportar, de maneira prática, além dela suportar essa tributação da renda, ela vai suportar a tributação do consumo que, no modelo atual, ela não suporta. Então, a partir de janeiro de 27, isso começa a valer. Então, a pessoa física, você tem seu imóvel, você aluga, você vai emitir nota de locação. Exatamente. Então, se a locação for R$5.000, vai vir R$5.000 de locação e mais X de CBS e BS. Né? Ou seja, puramente, assim, de maneira muito simplista, vai aumentar a carga tributária para a pessoa física que aluga bens imóveis? A resposta vai ser: depende. Depende. Fala um pouquinho para a gente, doutor Igor, que as pessoas elas ficam um pouco confusas, né, com isso. Toda pessoa física que aluga imóveis, ela vai precisar pagar o IBS e a CBS? Então, vamos lá. Toda pessoa física que estiver recebendo dinheiro de locação, ela necessariamente será alvo disso, porque ela vai estar recebendo essa receita. Tá? Ela vai ter que emitir nota. Então, nota de locação. Né? Agora, qual é a grande questão? Ela é ou não é contribuinte do IVA dual? A pessoa física terá direito a créditos, né? Se ela for contribuinte do IVA dual. Isso quer dizer o quê? Para ser contribuinte do IVA dual, ser considerado contribuinte, ela precisa ter algumas características que determinam que ela tenha isso como uma atividade econômica, com volume que seja correspondente, que faça com que ela deva ser classificada tal como uma pessoa jurídica, por exemplo. Porque a regra, essa reforma, é que toda pessoa jurídica é contribuinte, salvo exceção lá do pessoal do Simples Nacional, que pode fazer a opção de ser contribuinte. É uma questão boa também. Então, para ela ser equiparada, ela precisa ter recebido no último exercício mais de R$240.000 e é conjunção aditiva, né? Ou seja, então, os requisitos são cumulativos, né? E ter mais de 3 bens imóveis, né? Ou seja, 4 para cima. Exato. E aí uma coisa que é interessante, ter mais de 3 bens imóveis, né? 4 para cima, não é só ser proprietário. Se você, por exemplo, for usufrutuário do bem, você também vai ser. Então, eu tenho propriedade de 3 e sou usufrutuário de 1/4, porque o regulamento trouxe um esclarecimento, né, o que é o bem imóvel. Né? Não é só aquela matrícula individualizada, que às vezes você tem um bem imóvel que tem uma única matrícula, mas você fez ali 5 unidades habitacionais. Isso é muito bom. Esse esclarecimento, gente, é fundamental, porque eu, imagino que o doutor Igor também, recebo muito essa pergunta. Olha, são, na verdade, 5 imóveis que eu estou locando, mas é uma matrícula só. Então, eu sou isenta, né, do IVA dual. Exato. É muito bom esclarecer isso. Que é igual o IPTU, né? Exatamente. Você tem uma matrícula... É o conceito de unidade autônoma. Exatamente. Não necessariamente ter matrícula, às vezes não precisa nem ter registro. Se tiver a posse, já vai contar. Exatamente. Né? Aí é natural que essa caracterização fique até um pouco mais difícil, mas esse é o conceito que o regulamento nos trouxe recentemente com a sua publicação. Então, esse é um ponto muito importante. Se a pessoa receber mais de R$240.000 e tiver mais de 3 bens imóveis, ela torna-se contribuinte no exercício fiscal posterior. Então, os critérios de verificação normais referem-se ao ano anterior. E se a pessoa, né, aí o pessoal pergunta, não, mas tem algum critério, tipo no Simples Nacional, se você estourar a faixa de faturamento no mesmo ano, você é desenquadrado do Simples e vai para o presumido, né? Existe essa regra no Simples. Tem também, é uma regra de aceleração. Lá no artigo 251, dos parágrafos 1º e 2º, acho que do 2º inciso, ele fala disso. Se você faturar mais de R$288.000 e tiver mais de 3 bens imóveis, você torna-se contribuinte no mesmo ano. Então, tem 2 regras de verificação se você é contribuinte ou não, né, a pessoa física. Se ela for contribuinte, né, sendo caracterizada como contribuinte, tudo aquilo que ela consumir, ela vai conseguir se creditar. Então, como é que funciona isso? Porque a reforma é do consumo, né? Então, como é que funciona isso? Eu sou o locatário,
Você é a locadora, tá? Você recebe o dinheiro. Na hora que eu estou pagando para você e você me emitiu a nota, se eu sou contribuinte, no momento que eu estou pagando, eu estou consumindo o imóvel, correto? Então eu pago para você. Aquilo que eu estou pagando e na nota está destacado como sendo um imposto, né, o CBS e IBS, eu vou me creditar nele. Esse dinheiro volta para mim por causa do princípio da neutralidade tributária que assim, é trazido de maneira muito, assim, muito forte nessa reforma. Então, se eu paguei R$10.000 e veio ali destacado na nota, porque o imposto é por fora, né? 840, né? Eu botei aqui, por que 840? Porque eu utilizei o fator de redução de 70% sobre a possível alíquota cheia, que seria 28%, então para efeitos didáticos, né, fazendo a conta, daria 8,4%, e aqui eu não estou nem falando do redutor social, para não complicar mais. Complicar, mas depois ele vai falar um pouquinho sobre esse redutor social, gente, que é importante, que também outros questionamentos que têm vindo para a gente. Depois você fala melhor um pouquinho para a nossa audiência entender o que é esse redutor. E como que você também vai ser creditado, que é agora que o doutor Igor está explicando aqui para a gente. Então, dos 10 mil, eu paguei 10.840. Aliás, isso vai ser briga de contrato. Né? A pessoa, não, porque aumentou. Eu falo, não, a lei está impondo, é isso aí. Né? Então, vai ter que ter essa engenharia contratual. Explicar, né? Conversar. Tá aqui, 10.840. Só que os 840 que eu paguei, se eu sou contribuinte, ele retorna para mim em 60 dias. Esse dinheiro volta, o comitê gestor devolve para a minha conta. Se eu não sou contribuinte, a minha carga tributária aumentou. Então eu vou pagar 10.840 e eu não vou ter de volta esse dinheiro. Como é que fica para o locador? Você que recebeu a grana. Você recebeu 10.840, você emitiu a nota, tá? Vai ter lá o valor do imposto e o imposto vai ser pago sem qualquer tipo de problema. Por quê? Porque você está recebendo o dinheiro, você agora vai ter que pagar. Certo. Tá? Então, assim, como é do consumo, existe crédito quando você consome. E você se debita, né, naturalmente quando você recebe. Então, você pode ter até uma pessoa que é locador, como é que ele poderia trabalhar com isso a seu favor? Ele vai ter que fazer, a gente vai explicar aqui um pouco mais tarde, aqui, né? Uma sistemática que ele está no meio do caminho, sendo consumidor em uma ponta, né, e fornecedor na outra. Quando ele consome, ele se credita. Quando ele fornece o aluguel, ele se debita. Se você conseguir trabalhar com spreads de alíquotas, fazendo com que a sua alíquota de creditamento seja maior que a sua alíquota de débito, você tem uma máquina de fazer dinheiro. E isso vai ser possível no setor imobiliário. Então, assim, essa nova tributação, ela traz uma nova sistemática que, se você não souber jogar com ela, vai ficar mais cara a carga tributária. Exato. E isso apenas em termos de consumo. Que, repito, não havia tributação de consumo para a pessoa física. Mas então, agora... Só que a carga tributária que você vai precisar enxergar na ponta, ao final, e fazer comparações com a nossa calculadora tributária que eu te mostrei aqui hoje... Maravilhosa, inclusive. Vou falar dela no final. É falar o seguinte, bem, se eu for pessoa física, hoje eu só pago o imposto de renda. Se eu for pessoa física na nova sistemática, eu vou pagar imposto de renda e também a tributação do consumo. Tá quantos por cento mais caro? Ok, tá aqui, X% mais caro. Mas se eu tiver uma tributação que me permite ter abatimentos, seja me acreditando na qualidade de contribuinte, ou seja mesmo lá no imposto de renda, você colocando despesas que são dedutíveis do IR, e a depender da minha renda tributável, você está entendendo? São muitas variáveis que deverão ser consideradas agora para você fazer o planejamento tributário, para poder responder, está mais caro ou está mais barato. Perfeito. Porque assim, o que a mídia tem veiculado aí, né? A mídia ela tem veiculado percentuais, né? Então as pessoas elas entram em pânico, porque ela fala, poxa, eu já pago 27,5% que é o teto do imposto de renda. Vem esse IVA dual aí. Quanto que isso pode chegar? 37%? O pessoal fica 44, divulgando. 44%, fica divulgando, né, esses percentuais, e as pessoas elas realmente elas ficam muito preocupadas com isso, né? Mas tudo é uma questão de você fazer uma organização tributária e entender tudo que a reforma vem trazendo
e não se respaldar em tudo que a mídia tem divulgado. Eu fui num podcast em São Paulo, grande lá, de uma grande gestora de imóveis lá, e ele falou, cara, que história é dos 44%? Né? E ele falou, cara, fala aqui pra ele, tem mais de 1 milhão de seguidores, explica aqui pra minha audiência. Eu falei, cara, o que fizeram? Vou até pegar o celular aqui, se você quiser fazer conta aí com a calculadora. Tá bom. O que o pessoal fez? Já começaram errado. Pegaram a alíquota de 27,5%. Você que está me ouvindo aqui, se você me mostrar no papel que a sua alíquota efetiva é 27,5%, olha, eu acho que a Einstein ressuscita aí para falar de matemática, porque se nós temos faixas de isenção, nós temos ali, né, até 5 mil, depois até 7 mil alíquota menor. Se nós temos uma progressividade de alíquotas até chegar a 27,5%, o meu 27,5%, num plano cartesiano, ele é um infinito que eu nunca vou tocar. Porque se eu tenho, porque eu não parto do zero, eu parto de uma isenção de uma faixa. Exatamente. Então, o meu ponto de partida no meu plano cartesiano, ele é acima do zero. Então, eu não tenho uma alíquota efetiva de 27,5 nunca. Ah, mas eu recebo 1 bilhão por mês. Não é 27,5, vai dar uma dízima periódica tendente a 27,5, né? Então, já começa errado aí. Então, essa informação, dos 44%, ela seria próximo da realidade se o brasileiro médio, se as pessoas em comum, se todo mundo estivesse recebendo um aluguel muito alto. Isso não é verdade, né? Até para quem recebe 200, 300 mil reais por mês, você tende, mas você não vai chegar. Bem, e eles pegaram isso, botaram 27,5 mais, abre parênteses, não sei se vai conseguir captar aqui, estou botando aqui vou falar para você, 27,5 mais. Pegaram aí o outro erro, adotaram como verdade uma alíquota de 28% que não foi divulgado ainda. Isso será construído durante a reforma pelos entes. Muita especulação, né? Mas, assim, os estudos apontam que vai ficar entre 26,5% e 28%. Então, adotaram 28%. Aí pegaram 28% e aplicaram o redutor para locações, que é de 70%. Se o redutor é de 70%, eu faço 28 vezes 0,3, né? E aí, sim, pegaram, somaram os 28,3 com 27,5, que daria aí o nosso 8,4, né? Somando. Então, isso para locações comuns. Para locações de temporada, que é onde o pessoal estava batendo para o Airbnb, vai ser 28 vezes, não vezes 0,3, porque o redutor para a temporada é um redutor de 40%. Então, se o redutor de 40% é vezes 0,6. E aí, chegamos no nosso 44,3%, que é 27,5 mais 28 vezes 0,6, que daria uma carga tributária efetiva de 44,3. Isso aqui não é verdade, isso aqui é um jogo de acho. Parte da fórmula é uma inverdade, porque a alíquota efetiva nunca é 27,5, ela tende a esse infinito. E a outra parte da fórmula, que é os 28 vezes 0,6, é exercício de futurologia puro, porque ninguém sabe ainda quanto que é a alíquota efetiva. Fora isso, a minha carga tributária deve necessariamente considerar, Mônica, os créditos que eu tenho. Claro que vão ser ali descontados. Então tá tudo errado. Aí ele falou, agora entendi. Eu falei, cara, mas assim... E quem falou isso, inclusive, gosto demais dele, o cara é um monstro do mercado, mas às vezes ele tenta navegar no direito tributário, ele dá umas escorregadas, mas ele volta e fala que é o Thiago Negro. O Thiago botou isso aqui. Foi muito amplamente divulgado por Thiago Negro, né? Foi amplamente Mas depois divulgado. ele falou, pessoal, não é assim e tal, papapá. Então, assim, o Jefferson falou, né? Quem não está confuso não está entendendo. Então, é importante, até nesse momento, essas caneladas, para que nós venhamos aí, paulatinamente, fazendo as correções que são devidas nas informações. Perfeito. Então, respira aliviado. Né, depois dessa explicação aqui do Dr. Igor, respira aliviado que os 44% aí, 44,3%, você não vai se preocupar mais com isso. Depois dessa explicação aqui mega clara que o Dr. Igor deu pra gente. Mas, Dr. Igor, outro questionamento que, assim, que a gente recebe muito de repente, agora com a reforma tributária, a alocação imobiliária na PJ vai ser mais interessante. É uma coisa também que eles colocam como se fosse assim,
uma receita, uma coisa certa. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. A locação vai ser mais interessante na PJ se a carga tributária final somada à carga do IR for menor. Porque quando a pessoa física ela é contribuinte, em termos de tributação de consumo, vai ser idêntica da PJ. Idêntica. Então, se a minha tributação na pessoa jurídica é idêntica da pessoa física, quando a pessoa física é contribuinte, porque vai ter os mesmos fatores de redução, tudo igual, Certo. o que desempata o jogo é a tributação do IR. Entendeu? Imposto de renda. E como que eu analiso isso? Eu tenho que pegar tributação. Então, o que eu vou fazer? Eu esqueço, então, a tributação de CBS e IBS e vou para onde é o desempate. Vamos fazer conta. Certo. Qual é a tributação da pessoa física para imposto de renda? Você vai lá na simulação, vai na calculadora tributária que tem nossa aqui e vai te mostrar bonitinho. Pessoa física, a sua tributação, a sua carga tributária é de 20%. Certo. Quanto que é na pessoa jurídica? 11,33. Na pessoa jurídica, ela varia de 11,33 a 14,53 à medida que entra a aplicação do adicional do IR, do IRPJ, né? Aquilo que exceder a faixa que não se aplica ao adicional. Certo. E isso é a partir de aluguel ali, onde você tem mais ou menos ali R$60 mil de faturamento mensal. Tá? E aí começa a entrar. E aí, esse adicional de IR, ele vai fazer a sua alíquota final sair de 11,33 e caminhar para um infinito de 14,53. Tende ao máximo a 14,53. Por quê? Porque até onde é 11,33 é a minha faixa isenta em relação ao adicional. Né? E aí eu vou precisar ficar medindo ali. Eu simulo na PJ. Na PJ deu, sei lá, deu 11,33? Beleza, esse é o meu parâmetro. Vou para a pessoa física. Se na pessoa física eu tenho lá 20%, pô, na PJ é melhor. Na PJ é melhor, porque é 11,33. Se for 14,5, 14,2 é melhor. Ainda melhor. Mas se na pessoa física a minha tributa, quando eu começo a colocar as deduções possíveis, vou botando as deduções, coloquei lá gasto com saúde, né? Tem gente que tem isenção de tributação de renda por causa de cardiopatias graves, por causa de câncer, Alzheimer. Pô, se você não paga nada de imposto de renda, vai ser melhor na pessoa física. Estou fazendo um agora de um cliente que tem Parkinson, né? Pois então Parkinson, né? Aí tem várias doenças lá que permitem isso, né? Tem, acho que doença hemodiálise também, tem algumas coisas. Então, não, mas eu não tenho nenhuma dessas doenças. Mas, poxa, eu tenho lá a questão do PGBL, né? Que eu faço aquele diferimento, a questão dos 12% da renda tributável. Eu posso ter gastos com educação. Então, isso tudo vai representar uma grandeza do total que você tem de renda tributável. Inclusive, tem que ver se a sua renda tributável é só de aluguel. Se não for só de aluguel, você tem que somar lá para você ter essa carga efetiva. Né? Então, vai depender do cálculo da tributação da renda da pessoa física. Ela vai ser o critério de desempate. Porque pode ser que a tributação da renda fique muito abaixo ali aos 11,33 e você prefira. E tem um outro elemento também. Vamos supor que tenha ficado 12%. Certo. E na PJ é 11,33. O custo que você tem com o contador tem que entrar nessa conta. E tem uma outra coisa. Se a sua tributação passar de 50 mil por mês pela PJ, você tem que adicionar nessa conta aquela tributação dos 10% sobre os dividendos na sua renda. Isso vai encarecer e vai fazer com que a sua alíquota efetiva de 11,33 ela vai tender a crescer. Subir, né? Então, se na minha PJ é 11,33 e na PF está 12, mas eu não tenho contador, não tenho consultoria de advogado e não tenho os 10% da distribuição de dividendos, poxa, talvez seja melhor manter aqui. Então, assim, ficou mais fácil a tributação para o sistema, mas ficou mais complexo o planejamento.
Exatamente. Então, gente, é aquele negócio, não tem uma resposta única para isso. Tudo vai depender de uma análise, né, de um planejamento tributário. É porque, às vezes, as pessoas elas colocam isso como se fossem regras. É a mesma coisa das holdings, né? As pessoas parecem que a holding patrimonial ela é uma receita de bolo, né, que vai dar certo sempre. E nem sempre é assim, né? A gente tem que fazer um estudo, né, doutor Igor? Você que é especialista em holdings, de viabilidade, né? Todo um planejamento é um trabalho, assim, agora com a calculadora aqui também do doutor Igor, né, que ele desenvolveu com o doutor Jefferson Valentim, né? Exato. Vai facilitar muito, mas é todo um estudo de viabilidade. E eu gostaria também que você falasse isso para a nossa audiência, que nem sempre a holding vai ser uma alternativa, né? Mesmo assim, porque essa semana mesmo eu recebi uma cliente no escritório e ela perguntava, eu acho que para administrar as minhas locações, porque eu quero ter vários imóveis em Airbnb, locação, eu acho que vai ser para mim muito bom ter uma holding. Eu falei assim, olha, pode ser que sim, pode ser que não. E aí Exato. nós estamos fazendo estudo da viabilidade dela, né? Isso vai ser interessante. Fazer esse tipo de gestão, esse tipo de estudo é muito importante. Por quê? Quando você joga os imóveis para dentro da PJ, você submete a regime jurídico de PJ. Ou vai ser lucro real, ou vai ser lucro presumido, ou vai ser simples nacional. Uma coisa que é muito interessante, que poucas pessoas param para pensar, é o seguinte. Quando você tem locação de temporada, você tem uma facilidade que não existe para as locações comuns. Uhum. Nas locações comuns, que não são de temporada, você só pode realizá-las pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Uhum. Como buscar tributação pelo Simples Nacional? Nas locações de curta temporada, porque se equipara a hotelaria ela se encaixa no Simples Nacional. Essa é mais uma modificação aí que tem, né, tá trazendo pela reforma tributária. Exato. Então, eu vou ter que fazer o cálculo, considerando se a minha alocação é de temporada e me submetendo ao Simples Nacional e buscando a alíquota efetiva do Simples Nacional. Porque a depender também da sua faixa de tributação, o Simples Nacional não fica interessante. Uhum. Então, veja, o faturamento, a tributação do faturamento pelo Simples Nacional em alocações de temporada, ele pode ser mais benéfico no Simples, ou ele pode ser mais benéfico no lucro presumido, a depender do tamanho do seu faturamento. Uhum. Porque as bases presumidas estão ali em 32% no lucro presumido, mas a depender da faixa que você bater no Simples, pode ser que não fique interessante. Mas partindo do pressuposto que fica mais interessante, mais uma vez, o que vai desempatar é o critério da renda. Da tributação da renda. Porque, repito, pessoa física ou pessoa jurídica terão o mesmo tratamento com relação a CBS e IBS sendo contribuinte. O negócio não vai ser, para consumo, o negócio não é ser pessoa física ou jurídica. É contribuinte ou não? Uhum. Essa é a grande questão, porque pessoa física pode ou não ser. Pessoa jurídica no Simples Nacional também Exatamente. pode ou não ser. É porque essa chave aí tem que virar na nossa cabeça. Né? A locação ela passa a ser bem de consumo. Então, isso muito tempo, né, que não foi bem de consumo, as pessoas elas ficam realmente confusas com isso, né? E aí tem uma outra parte que vai ser a segunda fase da calculadora. A calculadora hoje ela faz toda a visão de tributação, né? Da tributação de renda e consumo. Ela não tem ainda a tributação de planejamento patrimonial e sucessório. Certo. Porque no cálculo, no nosso próximo módulo, nós passaremos a incluir os custos com ITBI, com ITCMD, com cartório, com sucessão, com inventário. E aí, ou seja, o cálculo da nossa alíquota final vai ser incorporado com agora também, né? Daqui a um tempinho, ITCMD e ITBI. Esse cálculo tem que ser feito. Porque você vai ter custo ali com o advogado, você vai ter custo ali com o contador, vai ter custo com a manutenção, né, da sua holding. Então eu fico falando, holding não é Jesus Cristo, não faz milagre, né? Exatamente. Só quem faz milagre, né, é o Senhor. Agora, fora isso, a gente precisa fazer o estudo pragmático, falar, esses são os seus cenários. E lembrando que esse tripé de organização, né, que é ali o seu planejamento patrimonial, que é formado por eficiência tributária, sucessão e proteção patrimonial,
esse gráfico nunca fica linear em 100%, né? À medida que você prefere tributação em detrimento de proteção, você perde na proteção. À medida que você quer mais proteção, você perde um pouco na tributação ou um pouco na sucessão. Mas a combinação eficiente dos instrumentos corretos te traz o melhor desenho possível, né? Eu falo que o PPS ele é um jogo para buscar o checkmate. O checkmate é a eficiência máxima. No livro que eu estou escrevendo, eu falo da teoria do squeeze orange, né? A laranja espremida. Eu tenho a laranja com 100 ml de suco possível de ser espremido. Eu estou espremendo isso com 5 dedos e com a palma na minha mão. Então eu tenho aqui direito de família, direito sucessório, direito tributário, direito empresarial e societário e contabilidade. Quando eu faço esse movimento com 5 dedos, eu consigo tirar ali os 100 ml. À medida que eu começo a ficar deficitário na análise de um dos temas, por exemplo, no direito, sei lá, tributário ou de um outro tema, o tributário e o direito de família, eu vou espremer a laranja com 3 dedos, vou conseguir, vou tirar 30 ml, vou tirar ali 40 ml. Né? Tá errado? Errado não tá, mas tá ineficiente sob o ponto de vista daquilo que poderia ser feito. Claro. Então, a busca do checkmate do PPS são os melhores movimentos possíveis para trazer eficiência máxima, que seria ali deixar o rei sem ter para onde sair, né? Perfeito. Assim, aquela coisa, né, gente? É 2 certezas que a gente tem nessa vida, né? A gente vai morrer e nós vamos pagar imposto. Então, por que não pagar menos imposto, né? Ser menos tributado através de todo um estudo, né? E, assim, nós temos os especialistas, né, para fazer isso. Então, por isso, doutor Igor, eu fico muito receiosa quando me solicitam, né, um orçamento para holding, né? E aí eles falam assim, não, porque eu já recebi o orçamento dos advogados tal de tantos mil. Falei, mas vem cá, como é que foi feito esse orçamento para vocês? Sentaram com você, analisaram toda a sua... Não, só falaram para mim que ia ficar em tantos mil. Eu falei, olha, eu já fico pé atrás nisso daí, porque isso é um estudo... E às vezes exige até uma equipe multifuncional, né? Sim. Tributarista com empresarial, dependendo, né? Se tiver cotas empresariais. Então, assim, muito cuidado, gente, com isso, com o que vocês escutam. Holding né? Não é a receita de bolo. Não é a minha solução que é para mim, não é que é para você. É a mesma coisa eu pegar e usar mandado de segurança para fazer teste de DNA. Não vai dar certo, entendeu? Não é assim. Nem falo, eu estou nisso. E olha, o que tem de escritório grande, São Paulo, Rio, que me contrata para fazer double check, porque esse tema é um tema que traz muito dinheiro, traz muito retorno para os escritórios, né? Sim. Mas as pessoas vão fazendo cursinhos, né? E tem um monte de guru na internet. Sim. Tem um pessoal que fala de 3 células. Importante falar que fala de castelo invisível, que vende coisas mais... Ontem, um dos nossos alunos lá do programa de formação me ligou, ele é advogado e contador, né? Excelente aluno. Ele falou, Igor, estou aqui, né, com um cliente desesperado, um cliente que tinha me procurado, não fechou comigo, fechou com o pessoal que ofereceu para ele 3 células e AVJ. E aí tomou a canetada da prefeitura, e a prefeitura fez o mesmo procedimento daquela vez que aconteceu aquele negócio lá em Paulínia, em São Paulo. Mandaram para oficiar a Receita Federal, né, para verificar se tem ali a prática de algum crime, né. Então, essas fórmulas mágicas, né, que trazem benefícios tributários desmedidos, não que nós não queiramos eles, né? Mas a gente tem que ter realidade, não dá para ficar utilizando o cliente como cobaia. Eu posso escrever em artigo, em livro, defender isso, né? Ali onde não vai afetar a vida dos outros. Claro. Mas quando eu coloco na frente do meu cliente, isso é lamentável, porque o aluno nos tem como referência, né? Só que na hora que dá problema, o nome que está na reta não é o cara que ensinou, é o aluno que está lá. Exatamente. Né? E, enfim, eu me preocupo sobremaneira com esse tipo de coisa, mas a gente está, enfim, trabalhando e dentro daquela parte educacional tentando militar contra esse tipo de mágica, né? Excelente. Inclusive, o doutor Igor, ele tem vários cursos, né, na área de PPS, que é Planejamento Patrimonial Sucessório e Holding. Né? Depois eu vou deixar aqui na descrição do nosso link aqui do perfil. E falando em planejamento patrimonial sucessório, PPS e Holdings, fala um pouquinho para a gente, doutor Igor, a gente já está se encaminhando para o final, sobre esse evento, o Congresso Nacional de PPS e Holdings, que vai ter aqui em Vitória, no Espírito Santo, dia 28 e 29 de maio. Fala um pouquinho para a gente. A gente está na 2ª edição do Congresso Brasileiro de PPS, ele nasceu aqui em Vitória, né? Ele é uma derivação do Congresso Capixaba de Holdings e PPS.
do ano retrasado. No ano passado, nós fizemos a primeira edição do Congresso Brasileiro. Um sucesso. Foi fantástico, né? É o maior evento do país nesse tema. Muita gente vem de fora para cá, as pessoas ficam encantadas com Vitória, né? Claro, nós moramos num lugar lindo e muitos dos nossos ouvintes, gente, convido vocês a participarem. Vocês às vezes saem daqui, vão para São Paulo, vão para fora do país para assistir um evento desse, assim, um evento magnífico com vários convidados assim muito especiais. E nós vamos ter isso aqui, do nosso lado, aqui em Vitória. 2 dias, vai ser lá no Espaço Patrick Ribeiro, dias 28 e 29 de maio. Aí tem ali o ingresso standard, tem o VIP, tem o Insider, né, que é uma experiência mais exclusiva, e o VIP também. E lá nós vamos tratar sobre reforma tributária, vamos tratar sobre reforma do Código Civil, sobre instrumentos internacionais, trust, offshore, tem sido falado muito sobre isso, né? Sim. Sobre a possibilidade de você internacionalizar patrimônio, fazer saída fiscal, né? Ativos digitais, né? Herança de ativos digitais, planejamento de ativo digital. Enfim, os maiores nomes do país sobre o tema estarão aqui em Vitória. Né? A gente vai ter a alegria de poder receber esses professores. E o congresso é um congresso bem fora da curva. Né? Como ele não é feito num âmbito institucional, né? Cheio de formalidades, aquela coisa toda, é um congresso gamificado, é um congresso muito interativo, né? A gente foca muito na experiência do usuário, né? Para que ele queira estar ali, queira aprender, né? Daí porque utilizamos tantos recursos visuais, sonoros, etc. É fantástico, a experiência que vale muito a pena, e o network, né? O que sai de negócio ali... Muito networking, né? Você conhece muita gente, assim, é um evento... para advogados, sim, mas não só para advogados, contadores, investidores imobiliários, né? Tem empresários, o pessoal do agro, um evento assim magnífico. Vai ter também painéis do agronegócio. Do agro. Professor, nós receberemos o professor Felipe Esteves e o professor Leonardo Lobetti. 2 assumidades, né, no tema. Então, assim, convido vocês, né, a participarem. O doutor Igor é um dos coordenadores, ele tem uma empresa chamada Zion Educação, que está promovendo, né, esse evento. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição do nosso vídeo aqui. E estamos chegando no final, doutor Igor. Que bom, te agradeço. Estou muito feliz de receber o doutor Igor aqui, um amigo querido. E uma assumidade no tema, né, de planejamento patrimonial acessório, holdings, né? Então, assim, é uma pessoa que vocês podem seguir e a descrição dos perfis dele vai estar aqui também, porque as informações que vierem daqui são fidedignas, são estudadas e são muito responsáveis. Sim. Aquela coisa, né? Ninguém é dono da verdade, né? Exato. Mas Jefferson sempre fala para mim assim, né? Aprendo muito com ele, né? Jefferson, o que eu sei de reforma tributária é diretamente do Jefferson, né, que é nosso professor lá na Zion, é nosso sócio dentro da parte educacional. O Jefferson fala, cara, nunca aprendi com quem pensa igual a mim, né? Então, inclusive, eu e o Jefferson, a gente tem uma série de divergências, mas justamente em virtude dessas divergências que a gente consegue desenvolver um processo educacional e construção de conhecimento de maneira saudável, né? Porque o que a gente precisa ter muito bem amadurecido é a capacidade crítica, né? Ouvir aquilo, aliás, eu falo até para os meus alunos, eu falo, gente, duvidem de mim, né? Eu preciso que vocês sejam bastante críticos, né? Então, obrigado pelo convite. Não, muito bom. Isso. Inclusive, o doutor Igor me fez aqui uma degustação comigo aqui ao vivo, antes da gente iniciar esse episódio, da calculadora tributária. Chama-se Tributai. Por enquanto tá escrito provisório, tá? Tributário IA. Tributário IA. Gente, assim, é uma coisa que vai revolucionar o mercado. Bem legal. A gente vai lançar. E se o doutor Igor me permitir, eu vou deixar também aqui as informações da calculadora. Eu acho que ela está em fase de experimento. Ela está em fase de experimento. Só tem, além de mim do Jefferson, só tem você com acesso a ela para experimentar, o Emílio, o Rodrigo Janes e quem mais? Acho que são só vocês três. Não, e eu acho que o Carlos Alvani também. São as únicas pessoas que têm acesso para experimentar ela. O lançamento oficial vai ser no dia 18. Né, o pré-lançamento e lançamento oficial no Congresso, no dia 28 e 29. Nossa, que espetáculo. Gente, fiz uma simulação aqui muito legal. Né? Coloquei lá o valor de aluguéis que eu receberia. É imóvel locação curta temporada, é imóvel locação, né, convencional, tradicional. E a gente vai fazendo ali muito intuitiva a calculadora, fácil de usar. E assim, poxa... Isso é um instrumento, assim... São muitas regras a serem
imputadas na calculadora, né? Claro. São muitas, mas ali é tudo muito bem explicado, com cada artigo, fonte de legislação. Isso. Ela te entrega um relatório. Aliás, você que é do setor imobiliário, você imagina, você não é advogado, mas colocou os dados lá e consegue entregar para o advogado do seu cliente. Então, você vai ter agora uma imobiliária que consegue estar aqui, ó, a sua renda tributável está aqui, o que você vai ganhar, o que você vai pagar, a minha imobiliária agora te entrega um estudo tributário da sua locação. Então, vai ser um diferencial, né? Você vai ter um plus aí. Então, mais uma vez, obrigada e gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes um recado final sobre esse tema que nós tratamos aqui. Fica à vontade, doutor Igor. Você que é contribuinte, eu te convido a sempre duvidar das informações, né? Ter análise crítica, né? Procurem profissionais que sejam de fato especializados, né? Porque hoje na internet todo mundo fala que é especialista, né? E numa entrevista da CBN, a pessoa uma vez me perguntou assim, doutor, mas como é que a gente identifica o especialista? Eu falei, via de regra, tem algumas características, né? Se a pessoa é muito envolvida com isso, o que ela tem produzido, né? Aonde ela tem se apresentado, é professora de alguma instituição, né, que tenha relevância, INSPER, BMEC, PUC, UFES, alguma coisa, né, ocupa algum cargo de relevância dentro de alguma comissão relevante da OAB, uma comissão, né, de seccional, de subseção ou no Conselho Federal, né, e pode também ser que mesmo ocupando não esteja, mas ouça ela, busque informações, validações, porque a partir desses signos você consegue pelo menos ter uma ideia se aquilo que está sendo apresentado de fato é verdade, né? Mas eu acredito piamente, né, que essa reforma, da forma que está apresentada, ela vai continuar trazendo para a gente uma série de dúvidas, mas esse processo de amadurecimento até 2032, dezembro, né, que é onde conclui-se a transição da reforma, até lá todo mundo já vai estar bem maduro e não vai ser mais algo novo, vai ser um commodity. Essa calculadora, qualquer um vai ter, qualquer um vai fazer, mas até lá temos um longo caminho de 7 anos que precisa ser percorrido. E se você tiver alguma dúvida, doutora Mônica está à disposição, também estou à disposição nas minhas mídias sociais, tem lá prof.igorjorge com HYG2OR, Jorge. Meu escritório, né, minha matriz está ali na Praia da Costa, em Vila Velha. Temos unidades pelo Brasil afora, mas aqui é o Jardim do Éden, aqui é o melhor lugar, eu rodo esse país inteiro. É isso aí. Todo mundo fala, por que não? Todo mundo acha que eu sou de São Paulo, que meu número profissional é de São Paulo, né? Eu falei, amigo, eu moro na praia mais bonita do país, irmão, eu não saio daqui de jeito nenhum. Exatamente. Nós, tanto eu quanto o doutor Igor, moramos em Vila Velha. Somos vizinhos. Né, na Praia da Costa, esse cartão postal, né, do nosso estado, temos esse privilégio. Podemos trabalhar, né, a pé. E podemos trabalhar a pé. Isso é muito maravilhoso. Isso é um privilégio, assim, né, que não tem como pagar nada por esse preço, né, maravilhoso. Mas obrigado, Mônica, pelo convite. Muito feliz, tá? Isso, muito feliz. E você que não nos segue ainda, siga nosso perfil, né, tanto no Instagram quanto no YouTube. E conto por vocês aí para divulgar esse episódio, né, de extrema relevância aqui no nosso podcast. Até o próximo episódio.